gravar, vamos vacilar. Voltamos, tá? Então, gente, fazer uma maldade aqui com vocês é o seguinte. Copiou, quem não copiou, lascou. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, nós vamos abrir o nosso simulador, tá? E vamos iniciar o nosso novo projeto, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso VS Code é clicar nessa aba de explorador aqui, né? E vamos fazer aquela opção que eu fiz logo no início. Clicar com o botão direito, remover as pastas do workspace. Pronto, remover as pastas do workspace, tá? Tá. Não, só workspace não, fechar, vamos salvar. Pronto. Eu vou abrir aqui o nosso navegador, o nosso simulador, tá? E vamos criar um novo projeto. Vamos aqui, ó, New Project. Nessa parte aqui, qual vai ser o nome que nós vamos dar para o nosso projeto, tá? Nosso projeto vai se chamar Quiz Flag, tá? O nosso projeto inicial vai ser esse Quiz Flag, porque é um quiz que vai perguntar, vai exibir uma bandeira, e dentro dessa bandeira a gente vai ter 3 possíveis respostas e só uma vai estar correta e outras 2 vão estar erradas. Exemplo, vai exibir lá a bandeira da China, e aí embaixo vai estar 3 opções: Japão, China e Marrocos. Obviamente, só a correta vai ser a China, que vai ser correspondente à bandeira. Acertando, ele passa para a próxima pergunta. E assim por diante, tá? Quando a gente faz um novo projeto, a primeira coisa que ele solicita para a gente é o nome da aplicação. O nome da sua aplicação, como eu falei, a gente vai colocar como Quiz Flag, né? Um quiz de bandeira, tá? E aqui no Project Folder, vocês podem deixar ele na pasta padrão, né? Que a gente sabe que ele fica lá em Documentos, Corona Project e o nome do projeto que a gente está criando. Ou se vocês quiserem alterar o local da pasta do projeto de vocês, fica a critério de vocês. Caso queiram mudar, é só clicar aqui no Browse e especificar o local da pasta que vocês querem que ele crie, tá? Eu, como geralmente trabalho em todos os meus projetos dentro do Corona Project mesmo, tranquilo. Então, as demais opções aqui, deixem marcadas do jeito que tá? Um template em branco, o preset é para telefone, tá? E upright, que a gente vai trabalhar com ele em pé mesmo, porque é um quiz, fica mais fácil de visualizar ele em pé, com o eixo Y grandão como a gente está trabalhando, tá? Depois que a gente der OK, ele automaticamente vai abrir a pasta, tá? Vai abrir o VS Code e vai perguntar se essa nova pasta que está sendo aberta é confiável, tá? Vou mandar que eu quero que ele lembre e vou confiar nos autores da pasta. Por padrão, a gente sabe que ele cria, né, o nosso arquivo main.lua com todas aquelas outras pastas padrões, né, que cria todo o ambiente para nossa aplicação rodar, tá? Então, o arquivo main.lua, né, já com esse template aqui de seu código aqui, pá, tudo direitinho, a gente vai apagar isso tudo, tá? E a gente viu que a gente vai usar o main, atualmente a gente vai usar o main só como início, tá?
só como executor, o gatilho da nossa aplicação, certo? O projeto, esse nosso projeto ao final, tá? Ele pode ser disponibilizado em APK, que é o arquivo para Android. A gente tem essa opção aqui no nosso, a gente tem a opção aqui do nosso projeto aqui, ó. Bem aqui, ó, build. Aí ele pergunta se eu quero criar para Android, para HTML5 ou para Windows, tá? Então, ao final do nosso projeto, a gente pode sempre criar essa build que ele vai transformar num arquivo em APK, no caso, para, como eu falei desde o começo, em Android. E aí esse arquivo APK, se você jogar ele para dentro do celular, você consegue instalar, porque afinal de contas ele não vai vir na tua Play Store, tá? Vai ser um arquivo que tu vai instalar. E provavelmente ele vai perguntar, você confia nessas fontes desconhecidas? Porque pro celular, tudo que venha fora da loja de aplicativos, ele é colocado como fonte desconhecida, tá? Ele não tem como autenticar que realmente aquele cara lá passou por uma certificação e tudo mais, tá? Então, primeira coisa, vamos criar o nosso projeto, né? Quiz flag, criamos o nome do projeto. As demais opções deixar em branco. E vamos criar agora, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer é criar nossos arquivos padrões, certo? Então, eu venho aqui, duas opções. Posso clicar nesse símbolo aqui de nova pasta, ou posso clicar com o botão direito nova pasta, tá? Fica a critério de vocês. Então eu vou criar aqui, ó, criar a pasta cenas, que nem a gente fez ali no nosso começo do nosso projeto, tá? Quando a gente criar aqui o cenas, a gente deixa ela marcadinha aqui, ó, tá aberto, ó, facilita. Vocês veem que com aquele tema de ícone, ele facilita a nossa vida, ó. Quando eu clico, ele mostra um símbolo de pasta aberta. Quando eu clico de novo, ele fecha a pasta, tá? Então aqui, ó, tô na pastinha, clico no botão direito, novo arquivo, ou posso selecionar a pasta e criar o novo arquivo, tá? E aí a gente vai criar os nossos arquivos iniciais, certo? O que a gente fez desde o que a gente fez desde a primeira vez. A gente vai criar carregamento.lua, tá? Aí já reconhece ali com o símbolozinho. Criamos o carregamento.lua. Vamos criar o menu.lua, tá? Vamos criar carregamento.lua, menu.lua, tutorial.lua, porque como eu falei, é importante você ter um tutorial para ensinar o nosso usuário, a pessoa que vai rodar o nosso jogo, certo? Então, vamos lá, tutorial.lua, certo? Nós vamos criar o crédito.lua. O crédito basicamente vamos dizer assim, é opcional. Mas assim, pô, é bacana a gente criar uma parte de créditos, que nessa parte de créditos a gente vai botar lá, ó, foi desenvolvido por mim. Esse aqui é meu Facebook, esse aqui é meu Instagram, esse é meu GitHub, meu LinkedIn. É interessante tu levar um crédito pelo que tu está colocando, né? Então, créditos.lua, tá? E por último, mas não esquecido, o nosso querido jogo.lua, tá? Então, basicamente, nós criamos as nossas cenas que a gente vai trabalhar, tá? Carregamento, os créditos, jogo, menu, tutorial. Posso fechar aqui por enquanto? Posso, sem problema nenhum, tá? Fechando. Vamos voltar de novo lá para o main.lua, certo? No main.lua, a gente vai fazer exatamente aquela coisa que a gente fez no primeiro momento, tá? A gente vai lá criar o nosso gatilho
que vai enviar o main.lua para a cena de carregamento, tá? Então, vamos lá. Carregamento, né? A gente vai criar no main, não no carregamento, né? O main, a gente tem que dar esse gatilho para lá, tá? Então, vamos lá. Aqui no main, deixa eu fechar isso aqui para facilitar. Vamos lá. Local, composer, tá? Require, chamando a biblioteca, né? O composer, tá? Feito isso, a gente chama também, a gente manda o composer, uma vez que a biblioteca composer foi carregada, a gente vai puxar o GoToScene, né? A gente viu que o GoToScene, o que ele faz? Ele, para navegar entre as cenas criadas, você utiliza essa função, composer GoToScene, entre aspas, tá? Nela você vai informar para qual cena já criada você deseja ir. E também depois você pode definir uma transição para a troca da tela. É uma coisa parecida que a gente via quando fazia uma apresentação no PowerPoint. Tem um fade, tinha todo aqueles efeitos de transição que a gente gostava de colocar. Pronto. Então assim, ó, tem efeito de fade, a nova cena é gradualmente exibida, desvanecendo-se da cena atual. Tem um crossfade, que a cena se sobrepõe à cena atual e ambas desaparecem gradualmente, dando uma sensação de transição suave. Tem o zoom out in, em qual a cena se afasta da tela, enquanto a nova cena se aproxima em seguida. Tem o zoom out in fade, que é simular o zoom out in, mas com efeito de desvanecimento. Isso tudo a gente vai ver. Eu só estou adiantando essa parte para a gente ver que é legal, essa questão do efeito, entendeu? E tem o zoom out, e por último tem o zoom in out, que é diferente do zoom out in. O zoom in out, a cena se aproxima preenchendo a tela, enquanto a cena atual se afasta. Então tem alguns efeitos bem bacanas de transição que a biblioteca do Composer disponibiliza pra gente, tá? Então, feito isso, finalizando aqui o nosso main, a gente vai lá, chama o Composer, né? A função do Composer, bota GoToScene, ó, GoToScene, e aí ele me pede o nome da cena, tá? Então, a cena que eu vou jogar agora, nesse momento, eu não vou trabalhar, por isso que ele traz aqui, ó, options, e entre colchetes, porque essas opções, eles vão puxar de uma tabela, eu vou preencher aquela tabela com aquelas opções, que dentro dessas tabelas de opções tem, que eu vou colocar lá, effect, o efeito que eu vou utilizar, tá? E aí são aqueles que eu listei, e o tempo que eu vou fazer em milissegundos, né? Todo o tempo que a gente trabalha aqui no nosso Solar 2D é sempre em milissegundos, certo? E aí ele vai fazer essa transição pra gente. Mas nesse momento ainda a gente não vai criar essa transição, tá? Como eu falei, a gente está ainda preparando a base dele, mas a gente depois vai ver essa questão de como fazer essa transição, fazer esse negócio bacana, tá? Então, qual vai ser a cena que ele vai carregar? Ele vai carregar a cena do carregamento. Então, o main já vai jogar para o carregamento, e do carregamento depois a gente vai ver que vai mandar para o menu. Como eu falei antes do intervalo. Tá? Desculpa estar sendo repetitivo, mas é só uma forma da gente fixar essa informação. Então vamos lá. Eu venho aqui, ó, no nome da cena. A gente viu que a gente tem que colocar ela entre aspas, tá? Aí eu coloco cenas, que é o nome da pasta que a gente criou, ponto, o nome do arquivo que eu quero que ele carregue. Qual a cena que ele carregue? No caso é o carregamento, que é aquela cena inicial. Carregamento. Beleza? E vamos tirar essa parte aqui de opções, porque como eu falei, nesse primeiro momento a gente não vai utilizar a opção nenhuma, tá? Então eu vou salvar, obviamente
ele vai dar um erro de execução. Por quê? Porque ele vai procurar a cena e a cena não foi criada ainda, tal qual ocorreu naquele primeiro momento. Beleza? Então a gente não carrega aqui por enquanto, volta o nosso queridão aqui para o lado, para a gente poder acompanhar. Feito isso, a gente já sabe que a gente não vai mais mexer nada no nosso arquivo de cena, no nosso arquivo main.lua, certo? Então eu vou vir aqui e vou começar a trabalhar, muito importante, certo? A gente tem que, depois que criar o main.lua, tá? Eu até poderia ter ido antes no config.lua, porque no config.lua a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente sempre tem feito ultimamente, certo? A gente aqui nessa parte de largura e altura, a gente vai mandar ele preencher com a área total de largura e de altura, usando o eixo X, usando o eixo Y, certo? Então, o que a gente vai lá? A gente vai lá aqui no nosso queridão aqui e vai botar o arquivo do config.lua, certo? Do jeitinho que a gente vinha trabalhando como. Como é que a gente faz ele aqui? Vamos lá. A gente vem aqui e bota. No largura, a gente bota display content widget. Eu vou copiar e colar, porque é um saco digitar isso aqui. Então, display content widget. Vou usar toda a área que eu tenho para largura. A mesma coisa eu vou fazer com a altura. Display content height. Vou usar toda a área de altura. Salvei, certo? Tranquilo, beleza. Vou poder trabalhar com essa minha tela em qualquer tipo de celular. Ele vai se adequar, certo? Feito isso, você configurou o config.lua, você configurou o main.lua, certo? Que são as partes iniciais que a gente tem que trabalhar. A gente vai fazer o que, certo? Feito isso, a gente tem que criar a documentação. O ideal é criar um documento um arquivo de documentação. Por que é importante criar esse arquivo de documentação? Porque esse arquivo de documentação ele vai conter todo o nosso roteiro, tudo descrito que a gente vai ter que fazer, certo? Tipo, como é o nome o nome que a gente vai usar, a ideia, a funcionalidade, os checklists, essas coisas todas a gente vai constar lá, certo? Então vamos lá. Vamos aqui criar o arquivo novo, certo? Aqui mesmo no arquivo raiz, certo? A gente vai clicar no botão direito, novo arquivo, certo? E vamos criar um arquivo chamado roteiro.md, que é de Markdown. Roteiro.md. Vocês vendo que quando eu coloquei MD, ele já colocou um símbolozinho do M com a setinha para baixo. Por que eu não criei um roteiro.txt, Gustavo? Porque o roteiro Markdown, ele fica mais bacaninha, parecido com o nosso código. Ele já vai ter as cores, vai ter tudo bacana. A gente não vai precisar ficar colocando como se fosse comentário. A gente pode escrever como se fosse um texto normal, tá? Então, no roteiro.markdown, a gente vai começar a preencher os nossos dados que a gente gostaria do nosso roteiro, que a gente vai trabalhar, tá? Então vamos lá. 17 roteiro, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente coloca no nosso roteiro vai ser o nome. Ó, tá vendo como o arquivo é diferenciado, tá? O nome do nosso projeto. Como é o nome do nosso projeto? Quiz Flag, né?
Qual a ideia do nosso jogo? A ideia, né? A ideia do nosso jogo é um jogo, como eu falei para vocês, um jogo de quiz sobre os países. Deixa eu deixar aqui que vai começar a ir pro lado. Sobre os países, né? Onde terão três possíveis respostas, tá? Então, essa é a ideia do nosso jogo, tá? Posso salvar aqui, ó. Quais seriam os países que a gente vai trabalhar? Vamos colocar aqui, como eu falei no nosso exemplo lá, tá? Aqui. Países. Quais são os países que vão fazer parte do nosso quiz? Eu posso colocar aqui, por exemplo, a China, tá? E as possíveis respostas que eu vou ter para essa minha pergunta seriam Japão, China e Marrocos, por exemplo, tá? Bem aleatório. Isso aqui eu estou fazendo aqui, mas se vocês quiserem fazer de uma forma diferente aí, vocês podem ficar à vontade, tá? Mas o ideal no primeiro momento, como a gente está aprendendo, está preparando a base, seria fazer todo mundo igual, tá? Se vocês quiserem depois replicar, ver que o projeto está dando certo, quiser replicar, mudar o nome do país, as bandeiras, eu estou fazendo isso até para facilitar, né, de conseguir umas bandeiras mais fáceis, entendeu? Então, próximo país seria o Brasil, obviamente. Não sei nem se tão óbvio, né? Mas vamos dar uma força. Brasil. Aí eu posso colocar Colômbia. Lembrando que isso aqui foram os nomes que vieram na minha cabeça na hora que eu estava preparando a aula. E a Argentina, os irmãos aqui. Argentina, tá? E por último, seria a nossa terceira pergunta, né? Venezuela. Venezuela, tá. E aí seriam as três possíveis respostas, né? Colômbia, Chile e a própria Venezuela. E afinal de contas tem que ter uma resposta certa. Venezuela, tá? Então, até nesse primeiro momento, o que a gente está fazendo? A gente está criando o nosso roteiro no Markdown, tá? Onde eu estou especificando o nome do projeto, a ideia que eu tive para o projeto, como vai mais ou menos funcionar essa estrutura do meu projeto, tá? E o próximo passo, qual vai ser a funcionalidade, como é que vai lidar esse nosso aplicativo, certo? Vamos lá. Funcionalidades. Funcionalidade, no caso é funcionalidade, tá? Se vocês quiserem ficar só prestando atenção nesse primeiro momento, tranquilo, gente, porque isso aqui tudo eu vou disponibilizar depois, tá? Então vamos lá. A gente pode criar um sistema de tempo. Como é que se daria esse sistema de tempo? Tipo, a pergunta vai surgir na tela, eu vou ter um tempo para responder aquela pergunta. Vamos supor que eu coloque 1 minuto para responder. Se eu não responder em 1 minuto, game over. Se eu responder antes de 1 minuto, eu posso pegar esse tempo que sobrou e adicionar para a próxima pergunta, certo? Outro ponto que a gente tem que criar é
resposta certa e resposta errada. O que vai acontecer quando der a resposta certa? Ele vai passar para a próxima pergunta. Quando eu errar a resposta, game over. Ou dou uma outra opção, eu deixo uma tentativa, entendeu? Então, vou ter essa parte de resposta certa ou resposta errada. Resposta certa e errada. A gente vai trabalhar com essas duas variáveis, tá? Essas duas condicionais. Criação do menu, que eu vou ter que fazer. Vou ter que criar um tutorial, porque afinal de contas, como eu falei, a gente tem que tutorial, tá? Porque o tutorial, a pessoa quando vai pegar nosso aplicativo de cara, ele não vai saber como é que funciona. Então é importante a criação do tutorial. Os créditos, como eu falei, é legal fazer essa questão dos créditos, porque afinal de contas é o trabalhão que a gente teve. Então é legal a gente ter o nosso nome lá, até pra gente mostrar para os nossos amigos, nossos parentes, aí cara, o joguinho que eu fiz aqui, ó, os créditos aqui, show de bola. As 3 perguntas, porque como a gente está fazendo nosso primeiro jogo, nosso primeiro projeto base, nós não vamos começar logo já aloprando não. Nós vamos começar tranquilo, tá? Então eu vou colocar os créditos e as 3 perguntas, certo? Vão ser 3 perguntas nesse primeiro momento. 3 perguntas, que é como a gente especificou aqui nessa parte de países, né? 3 perguntas. Vamos simular um carregamento. Né? Que a gente criou lá a nossa cena de carregamento, que vai, como eu falei, quando ele iniciar o simulador, ele vai puxar o main, vai passar pelo carregamento, vai mostrar como se estivesse carregando o quiz, para depois exibir o menu. Né? Nós vamos poder utilizar fontes personalizadas, que até agora a gente só utilizou a fonte como new, e aí ele chama aquela fonte padrão do sistema, sem muito luxo, sem muita coisa, tá? Fontes personalizadas. Nós vamos aplicar efeitos sonoros no nosso aplicativo, no nosso projeto, tá? Quando acertar a pergunta, quando errar a pergunta, tudo isso a gente vai ver como vai fazer a chamada das bibliotecas de som, de áudio, tá? A gente vai ver o play, o pause, o resume, tudo isso bem direitinho, vai ser bem bacaninha, tá? E por último, entre as funcionalidades que nós estamos nos propondo a fazer, é transformar o nosso aplicativo, transformar esse nosso projeto em app, em aplicativo de jogo. A gente vai lá, file, build, Android, gera um APK, joga para o celular e aí poder mostrar para a galera o nosso aplicativo completo, certo? Então, último aqui, transformar em app, tá? Então, gente, essas funcionalidades, esse roteiro todo aqui, ele vai servir como o nosso guia, vai ser o nosso norte. Toda vida que a gente precisar recorrer, se eu estou no caminho certo, se eu não estou no caminho certo, se eu já fiz as coisas, a gente vai chegar no roteiro, tá? Mas aí você para e pensa assim, poxa, não está faltando alguma coisa que ele falou que a gente tinha que colocar? Checklist. Claro, vamos ter que fazer o checklist. Nesse meu checklist aqui, eu vou criar as principais informações que aí eu vou, à medida que eu for executando ele, eu vou ticando, né? Eu vou marcando como executada aquela função, certo? Então, vamos aqui criar o checklist.
checklist, tá? No meu checklist, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar os parênteses para depois a gente só colocar um X, um asterisco, um traço, o que vocês quiserem colocar, só para poder dar como concluído aquela tarefa, tá? E vamos organizar as tarefas aqui. Então, primeira tarefa que eu tenho aqui seria, deixa eu copiar isso aqui para não ter que ficar copiando e dando espaço, tá? Então, o primeiro ponto que eu teria aqui no início do meu checklist, que foi exatamente o que a gente fez, foi o que? Alterar o tamanho do projeto para o mesmo se ajustar a qualquer dispositivo. Tá? Esse é o primeiro ponto, que foi o que a gente fez. A gente veio aqui no arquivo config.lua, né? E fez essa troca aqui, ó, largura e altura, mandou utilizar 100% do eixo Y, 100% do eixo X, tá? Próximo passo que é importante no nosso checklist: organizar, já que está em MD, se colocar o "-x" antes de cada linha, vira um checkbox. Deixa eu ver isso aqui, que eu não... Essa eu não sabia não! Ei, Luiz, tô sempre trazendo... Que doido. Tem que mandar rolar o preview, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Legal, entendi. Então é porque assim, ó, eu não coloquei nada aqui, eu só fiz jogar ele, ó. Aqui é o primeiro, que eu só fiz jogar ele e ele já trouxe o X. Tá, depois eu vou ver bem direitinho essa questão, ó. Era pra ter ficado mais bonitinho. Eu vou ver isso aí, Luiz. Eu vou anotar, vou até aqui anotar na minha parte do checklist aqui. Eu vou ver isso aqui. Colocar menos X checkbox. Beleza. Checkbox. Massa. Tá, então vamos continuar aqui. Boa dica. Visualizar o roteiro. Tá, deixa eu tirar aqui por enquanto, depois eu vou alterar. Vamos continuar aqui por enquanto com esse daqui, tá? Então, depois de fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar as cenas do projeto e configurá-las, que é mais ou menos o que a gente fez. A gente criou as nossas cenas, mas não organizamos ainda e nem configuramos elas, tá? Organizar as cenas do projeto e configurá-las, tá? Próximo passo. Esqueci que eu tinha copiado. Próximo passo. Separar os recursos que iremos utilizar no desenvolvimento do projeto, como fonte, efeito sonoro, imagens. Isso até é um dos pontos mais importantes, tá? Eu acho que nesse caso aqui, eu vou ter que colocar ele aqui como primeiro, tá? Então, assim, o mais importante no topo do nosso checklist é essa opção aqui, ó. Separar os recursos
que iremos utilizar no desenvolvimento do projeto com dois pontos, fonte, as fontes, efeitos sonoros, e imagens, tá? Como eu falei, é o que é o mais importante antes de iniciar o projeto, tá? Para não ficar depois procurando as imagens, as fontes, eu vou usar, essa fonte tem, eu gostei dessa fonte, então é basicamente a base do nosso desenvolvimento. Feito essa separação, né, que a gente iniciou. Ah, tá. Então pronto. Beleza. Então depois eu vou substituir isso aqui pelos à medida que a gente for fazendo, a gente vai substituindo pela aquela caixa de checkbox, tá? Que aí vai ficar bonitinho lá quando for pro GitHub. No caso, o Luiz está usando o GitHub. Tá. Então, feito esses meus 3 primeiros pontos, a gente vai começar a fazer o quê? Eu vou criar a cena de carregamento. Eu vou criar a cena de carregamento, que a gente falou que é a primeira que a gente logo cria, por causa do disparo que vem a partir do main, tá? E aí depois a gente vai criar aqueles nossos arquivos. Vamos lá, por ordem aqui para facilitar. Carregamento, aí eu vou aqui criar a cena de créditos. Vamos por ordem alfabética. Créditos. Aqui eu posso colocar acento, tá? Lá no nome do arquivo, eu já falei para vocês que não coloquem acentuação, porque senão vai dar erro. Beleza? Tá. Créditos, jogo. Criar a cena de jogo. Tá? Criar a cena do menu e criar a cena do tutorial. Criar a cena do menu e criar a cena do tutorial. Beleza? Feito isso, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o nosso sistema de perguntas, tá? A estrutura das perguntas, como vai se dar a estrutura das perguntas. Essa estrutura das perguntas vai ficar dentro da nossa função do jogo, propriamente dito, que é o desenrolar dele, tá? Mas a gente tem que colocar aqui como o ponto a ser observado no nosso checklist, para a gente não esquecer de fazer isso. Então, criar o sistema de perguntas. Vamos lá. Criar o sistema de perguntas. Como vai se dar essa lógica das perguntas, tá? Próximo passo, criar um sistema de tempo. Lembra que eu falei que era interessante essa questão aqui, ó, do sistema de tempo? É exatamente isso. A gente vai criar uma forma de que, tipo, a resposta tem que ser dada em 1 minuto. Se ela não for dada em 1 minuto, você erra, ou perde vida, ou vai dar game over. Se eu responder antes de 1 minuto, ele junta esse tempo que foi respondido, esse tempo restante, ele agrega ao próximo minuto da próxima pergunta e assim por diante, como se fosse um bônus de tempo, entendeu? Criando o sistema de perguntas, criar o sistema de tempo. Certo?
adicionar as fontes personalizadas. Tudo isso a gente falou lá nas funcionalidades, né? Adicionar as fontes personalizadas, tá? E adicionar os efeitos sonoros. Adicionar os efeitos sonoros no nosso jogo. E por último, transformar, dando tudo certo, transformar o nosso projeto em APK. Tá? Então, gente, nesse primeiro momento, a gente está criando o nosso roteiro, certo? Que vai ser, que deve ser seguido à risca, tá? Porque aqui nós temos o nome do jogo, a ideia, os países que a gente vai trabalhar, quais são as funcionalidades e o nosso checklist, tá? Isso é muito importante, porque ele é fundamental para o desenvolvimento do projeto. Então, criamos nossa pasta, criamos nossas cenas, certo? O main.lua, a gente já viu que está aqui ele, ó. Já iniciamos com nossas variáveis para lançar logo para a cena de carregamento, tá? O main.lua deixou de ser protagonista, virou coadjuvante, tá? Porque nele a gente só vai carregar algo que seja global para o nosso projeto, certo? Aí é que vai começar a entrar essas questões de variáveis global, variáveis local, tá? Então, deixa eu ver. Como eu falei, no script de carregamento, no carregamento se cria um script padrão que pode ser replicado nos demais arquivos, né? Como eu falei, a gente vai já começar a trabalhar aqui no carregamento, a gente vai começar a preencher ele, a gente vai poder replicar aquela parte inicial que eu comecei a mostrar antes do intervalo, a gente vai replicar ele para tudinho, tá? A gente vai criar aqueles cabeçalhos e replicar o event listener, o return lá no final, porque sem o return ele não fica sendo visível para os demais, né? Então, o event listener, que ele faz o link entre o canal e o programa, ou seja, entre a cena e o que a cena vai carregar, fazendo aquela analogia da TV, como a gente estava falando, que a gente tem um canal, mas a gente não tem a programação, né? Então, a gente vai fazer todo esse link, tá? Visibilidade para todos os canais. Então, basicamente, o que a gente vai criar hoje são os nossos templates, né? Os nossos exemplos, para poder, na segunda-feira, a gente dar continuidade do nosso jogo, tá? Então, vamos aqui. Vamos de novo aqui para o nosso carregamento, certo? Já criamos o nosso roteiro, já criamos nosso arquivo .main, tá? Vamos criar agora o carregamento básico, tá? Tal qual a gente fez no começo da aula. Então a gente vem aqui, ó, que isso a gente vai replicar logo já para adiantar para segunda-feira, a gente já vai logo copiar isso e jogar nas demais cenas, tá? Então vamos lá de novo. Local, Composer, require, que eu queria dar um require, tá? Qual vai ser a biblioteca? O Composer, certo? Chamando a biblioteca do Composer. E logo em seguida vamos criar a variável cena. Local, cena, tá? Aqui vou chamar o Composer, novamente, ponto new scene, que eu estou criando uma cena nova, e aqui dentro eu não boto nada, tá? Eu criei a variável da minha cena.
tá? Isso aqui vai ser igual para todas as nossas cenas, certo? O que vai mudar é exatamente na hora que a gente for criar a nossa variável, certo? Dentro dela, a gente vai criar aquela variável local do cena carregamento. Aí, como aqui é carregamento, vai ser cena carregamento. No outro, cena crédito, cena jogo, cena menu, cena tutorial, tá? Vamos deixar isso já replicado por padrão em todos os outros. E aí a gente usa só o Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Então vamos lá. Criei chamei a biblioteca do Composer, criei a variável local da cena, vamos criar agora a função. Function, nome da função, cena, ponto, create, tá? Toda vez que eu faço isso, ele dá isso. Create, Ctrl+Z de novo. Ué, pronto. Create, e aqui dentro eu vou chamar o event. Só isso, certo? No body, no corpo da nossa função, logo embaixo eu já vou criar a variável de exibição, que é o self-view. Local, aí vem cena, cena quem? Cena carregamento. Por quê? Porque essa é a cena de carregamento. Carregamento, tá? Self.view. Self.view, tá? E feito isso, nós já entramos também com aquela questão das nossas variáveis de eixo x e eixo y, e meio x e meio y, certo? Local, x igual, fica chato, por isso que depois a gente vai só copiar, display, ponto, content, widget, certo? E embaixo o local y, display, ponto, content, content, height, beleza? E logo embaixo o nosso local meio x, content, center x, local meio y igual display, tá? Feito isso, lembra que eu falei antes do intervalo que após o end a gente tem que sempre criar o event listener para exibir a cena e colocar o return cena, que vai dar acesso às demais cenas que a gente criou, certo? Então vou lá, cena, dois pontos, add event listener, coloco a função create para criar ela e digo qual é a variável que ele pertence, cena, tá? Feito. E logo depois eu tenho que colocar o return cena. Feito. Salvei. Vou dar um relaunch. Linha 10. Faltou uma vírgula. Exatamente. Não. Negativo.
Pode ser que eu tenha digitado errado. Mas vírgula não faltou não. Eu não preciso colocar vírgula aqui, não é numa tabela. Tá rolando. There's another corner. Unexpected symbol near vírgula. Rapaz, estão tirando o print das telas, né? E a vírgula de novo, né, Ian? Né, Mari? Pra variar, o rei das vírgulas aqui sempre esculhambando as coisas, né? Eu sei, meu patrão. Pronto. Sempre o rei das vírgulas errando. Quando não é uma faltando, eu boto logo duas. Pra não ter perigo de faltar. Essa foi boa. Ai, meu Deus do céu. Esse é o clima da quinta-feira. Sempre esqueço uma vírgula. Na hora que eu esqueço, eu boto logo duas. Meu Deus do céu. Então gente, basicamente, todas essas linhas de comando aqui, véspera do sextou, exatamente, falou disso. Então assim, ó, a gente usa isso aqui para a gente replicar para as nossas demais cenas, tá? Então assim, ó, vamos aqui, ó, dar o nosso velho Ctrl A, Ctrl C, venho aqui em créditos, ó, e vou replicar aqui, ó. Só que aí tem aquela coisa, a gente tem que levar em consideração que aqui em cena carregamento eu tenho que mudar essa parte aqui, ó. Qual é o arquivo que eu estou trabalhando? Créditos.lua, tá? Então eu boto aqui, ó, cena créditos, tá? Então aqui, ó, aqui é a mesma coisa, create cena, beleza, porque está fazendo referência a essa variável, tá? Então aqui, ó, o créditos eu já posso salvar, beleza, não deu erro, tranquilo e calmo. Mesma coisa, copia e cola no jogo, tira aqui, ó, cena carregamento e boto cena jogo, tá? Estamos já criando todas as nossas bases para o nosso jogo na segunda-feira, que é a mesma coisa, menu, em vez de carregamento, boto aqui o menu, tá? Salvar. E por último, tutorial, que é a mesma coisa, venho aqui, ó, tutorial, certo? Salvei também. Então, pro que a gente tinha se comprometido no primeiro momento, foi criar cena de jogo, criar a cena do menu, criar a cena do tutorial. Beleza. Organizar as cenas do projeto e configurá-las. Feito. Alterar o tamanho do projeto para começar a ajuste a qualquer dispositivo. Feito. Tá? Separar os recursos que iremos utilizar, desenvolvimento, fontes, efeitos sonoros e imagens. Mais importante. Ainda não. Mas eu vou fazer isso durante o final de semana, tá? É como eu estou mostrando para vocês como é o correto a fazer e como não deve se fazer, tá? Não vamos iniciar o projeto sem ter as nossas fontes, nossos recursos, tudo direitinho, tá? Mas eu vou fazer isso durante o final de semana. Já vou deixar as fotos, tudo direitinho, organizado para a gente poder utilizar, tá? Então assim, ó, no nosso Markdown aqui, a gente já viu que a gente já tem duas opções que foram feitas, tá? Eu vou agora, feito isso, a gente vai, deixa eu ver aqui, isso mesmo, sem carregamento, tá. Feito isso, nós vamos primeiro agora trabalhar com o nosso carregamento, tá? Por quê? Porque o carregamento, como a gente já viu,
Depois do main vai vir um carregamento, tá? Então assim, ó, para efeito de início, para quando a gente chegar lá na segunda-feira, a gente já tem uma basezinha para poder brincar. Nós vamos agora trabalhar nossos objetos da cena de carregamento, tá? Aí lembrando, já tem uma base aqui, ó, já tá com return, com event listener, dá aquele enterzão, ó, com gosto. Joga lá para baixo. Para quê? Para que aquele end lá e aquelas outras funções e aqueles outros chamados que a gente fez lá de event listener e do return não atrapalhe a gente. Porque como eu falei, se eles forem retirados da nossa linha do nosso código de cena, ele vai dar erro, tá? Então, feito isso, nós vamos dar início ao objeto. Então, coloquei até um asterisco aqui nas minhas informações, certo? Então, deve sempre permanecer no final do código o end e o add listener com return cena. Não pode ser apagado de forma alguma. O ideal é abrir espaço na função, pois dentro dela vai funcionar como era anteriormente o main.lua. Certo? Eu sei que eu estou repetindo, estou falando isso, mas é que eu acho importante ficar fixado essa ideia da gente, tá? Depois que foi adicionado tudo atrelado à função, sempre as variáveis, como a gente já fez aqui, ó, local x, local y, meio x, meio y, vamos começar a brincadeira, tá? Tudo dentro do create, tudo dentro aqui dessa função create, certo? Então, toda essa parte aqui de carregamento da cena, do self view, as variáveis de x e y, tudo isso vai ficar lá. Como era antigamente, que a gente fazia isso no arquivo main.lua. Que hoje em dia a gente viu que o main.lua virou só o gatilho de passagem, tá? Então, preparado tudo isso, nós vamos começar a inserir os nossos objetos. Base para a segunda-feira. Vamos criar um fundo, tá? Eu dei a lisura para não complicar, vamos aportuguesar as coisas, né? Então vamos criar a variável fundo, né? Eu estava trabalhando com BG, mas eu acho que fica mais legal a gente trabalhar com essa questão do orientação ao objeto, que a orientação ao objeto ela fica mais próxima da nossa linguagem normal, do dia a dia, a linguagem coloquial, tá? Então vou criar a variável fundo, tá? Que nada mais vai ser do que um display new rect. Parecido com o que a gente estava trabalhando ontem, tá? Então aqui, ó, display new rect. Aí ele vai me pedir o parent, o pai dele, né? Pedir a benção, papai. A gente vai colocar quem? Cena carregamento, tá? Lembra que eu falei antes do intervalo? Sempre agora a gente vai ter que colocar o pai dele. Ele vai ter que fazer referência a essa variável aqui, tá? Então, eixo x eu quero que ele pegue no meio do x e do y, e a altura e largura eu quero que ele preencha a galera toda, tá? Então, aqui eu boto meio x, aqui eu vou colocar meio y. Quebrando não, peraí, deixa eu dar um altzinho. Pronto. Meio y, tá? Aqui eu boto x e aqui eu boto y, certo? Feito isso, dá um Ctrl S aqui. O nosso queridão aqui ficou em branco, certo? Aí aqui ó, com display .lua. Bem que aquela hora que vocês falaram mesmo que era no config.lua. Beleza. Tá aqui o meu simulador com fundo branco. Mas a gente sabe que o fundo branco é muito fraco, né? Vamos fazer o que? Vamos botar aqui a nossa variável fundo e chamar o setFillColor para preencher
para preencher ele. Vamos colocar um azul escuro, 0,0. Que massa, Vitor. Eu acho que pode ter acontecido, sabe o que? Às vezes é um bug no projeto. Como tu não me deu o retorno, eu também preparando a aula, essas coisas todas, passou pela minha cabeça de fazer o seguinte, de tu copiar todos os arquivos, todas os linhas de código, colocar em TXT e tipo excluir aquele teu projeto e fazer de novo. Não, irmão, tranquilo. A gente sabe como é o dia de cada um. Cada um, a gente não tá só exclusivamente para aqui vir para aula e pronto. Tem toda uma série de obrigações aqui. Tanto que eu estou aqui em meio de mudança, estou mudando e uma loucura. Mas vai dar certo. Eu sei como é que é. Então, ó, 0,0 e aí eu boto o azul 0,5. Sim, eu quero um azul mais escurão, tá? Salvei. Cadê o meu querido? Ó, já ficou a telinha azul. Beleza? Set fio cola, tranquilo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar agora um texto que vai ser o logo. Basicamente como eu estou dizendo, o projeto é básico. Vou colocar só um logozinho com o nome de quiz. Tá? Então vamos lá. Local, o logo, que vai ser o nome do meu jogo, o nome no caso o quiz, tá? Display, ponto, new text, tá? E aí ele vem com aquelas options, né? A mesma coisa eu vou fazer como eu fiz no meu retângulo, tá? Cena, carregamento, logo de cara, certo? Aí eu vou botar meio X, meio Y, new, que eu quero que ele fique bem no meio da tela, meio X, meio Y, né? A questão da fonte, que a gente viu que era system fonte, acho que é system ponto fonte system local. Tá, era aquele palavrão. Aí, como a gente não vai trabalhar ainda a questão da fonte, vamos colocar o velho new, tá? E o tamanho, vamos botar aqui tipo 300. E salvar. O que foi, cara? Que esqueci, irmão. Function erro. New text, deve argumento. Exatamente. Vocês acreditam que eu fiz a mesma besteira hoje de tarde e eu consegui repetir a besteira de novo aqui agora? E é claro que é bem aqui depois. Depois do cena carregamento é que tem que ter o texto. Então abre a string do texto. Quiz. Tá, a cabeça da gente já está cansada. Chega a hora dessa, já tá triste. Vou salvar. Então, nós basicamente criamos, né? Nós estamos iniciando a nossa tela de carregamento. Telazinha azul, quiz. Podem colocar aí vocês. Podem colocar a cor que vocês quiserem no quiz, tá? Na palavra quiz. Podem colocar a cor que quiserem no fundo, tá? Sigam o meu código, mas vocês podem ir alterando o código de acordo com o jeito que vocês acharem melhor. Eu acho que se fosse um vermelho ficaria melhor, um amarelo, alguma coisa do tipo. Vou até anotar aqui a questão da calculadora que eu falei. No final de semana agora eu vou ver, que eu vou ter um pouco mais de tempo, verificar a calculadora RGB. Calculadora RGB. Aquela que o Luiz Roberto também passou pra gente, foi fantástico aquela dica que ele deu do utilizar um pente, tá? Mas eu vou procurar também essa questão da calculadora RGB, que eu já ouvi alguma coisa sobre isso no ar, tá? Então, gente, uma coisa que a partir de hoje
para frente, a gente vai ter que se acostumar Aí, ó. Eu tô dizendo, mano. Tô dizendo o que eu quero com uma turma dessa. Aí o que me apresenta. Vamos brincando nas cores aqui, clica aqui, ó. Caminho das pedras aqui, meu filho, ó. Top, Luiz Alberto. Top. Tu é o cara, meu irmão. Olha só, as misturinhas, ó. Vai de 1, que é 100%, até 0. E aí o 0 vai sendo fracionado, ó. E tá vendo essa aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, quando a gente for estudar HTML, CSS, isso aqui vai ser fundamental pra gente. A gente vai utilizar esse código. No caso do Corona aqui, é só a gente pegar e fazer isso aqui, ó. Copia e cola. Não precisa nem estar preenchendo aqui essas informações. É só copiar isso aqui e colar no nosso código. Perfeito, perfeito. Sensacional. Quintou com alegria. Adorei. Já vou fazer a mesma coisa agora. Acabei de fazer a mesma coisa. Sensacional essa daí. Parabéns, cara. Parabéns. Ah, é. Pronto. Já favoritei. Favoritem, que foi sensacional essa dica dele. Tá? Então, gente, como eu falei, esse daqui é a base do nosso jogo. Tá? Nós ainda vamos trabalhar entre as cenas. Vamos utilizar touch. Vamos usar transição entre as cenas. Vamos incluir os áudios. Vamos modificar as fontes para deixar um negócio bem mais bacana, tá? Mas por enquanto, hoje, esse é o nosso inicial, esse é o nosso protótipo inicial, certo? Agora eu queria assim, uma opinião de vocês, o que vocês estão achando? Tô conseguindo passar direitinho? Tem alguém que está com dúvida? É aquela coisa, só chamar. Só chamar. Se tiver alguma dúvida, gente, só chamar. Professor, não entendi isso, não entendi como é que você colocou ali. Eu sei que às vezes eu sou o rei das vírgulas, eu agradeço a vocês. Mas é isso aí. Então, o que eu tenho a dizer mais hoje? Que bom, Marcos, você está empolgado. Eu estou empolgada com vocês. Porque o nível de vocês, eu não canso de exaltar isso. Eu já falei com a Cleusa que o nível de vocês está muito bom. Pode falar, Ian. Ou escrever se preferir. Já está no finalzinho. É muito diferente de programação de jogos 2D para 2.5D. Olha, eu vou ser bem sincero para ti. Eu não tenho como te responder isso agora. Mas eu vou fazer exatamente o que? Eu vou anotar essa tua pergunta, tá? Diferença do 2D para o 2.5. Olha, eu nem sabia que tinha 2.5D. Para mim era ou 2D ou 3D. Porque o 2D, como eu falei, só trabalha no eixo X e Y. E o 3D, ele já tem um terceiro eixo, e por isso que é 3D, né? Exatamente, tem um eixo Z, é o XYZ, que aí dá aquela perspectiva de 3D. Com certeza. Até porque eu acho também a questão do 3D muda toda a questão da engine, toda essa parte. O Lua, eu creio que o Lua sim deve dar suportezinho para o 3D, tá? Mas como a gente está utilizando o Solar 2D, que é a engine que está fazendo a simulação do nosso código, e ele só trabalha com 2D, a gente só tem trabalhado com eixo X e Y, tá? Eu acho que se utilizasse outra engine mais específica para 3D, aí entraria essa questão do eixo Z. Criei uma pull request no Git, onde eu troquei a extensão dos arquivos.lua. Também um exemplo da checkbox, depois dá uma olhada se eu puder enviar. Tranquilo, eu recebi um e-mail dizendo que
que você tinha feito já algumas alterações. O Unity, a Unity é uma das que o pessoal usa muito para criar arquivos, sim. Essa Unity é muito boa, tá? É aquela coisa, se você tem curiosidade e tempo para pesquisar, procurar sobre essas outras engines, fiquem à vontade. É porque o nosso curso em si, né, como eu falei, não é um curso, nossa, extenso, gigante. A gente está vendo de uma forma geral. Exatamente. Curiosidade é o motor da evolução. Porque, como eu falei no primeiro dia de aula, conhecimento nunca é demais. Conhecimento que vocês estão adquirindo hoje e adquirindo bem, e depois vocês vão estar sempre procurando novas formas de aprender, novas formas de desenvolver o que vocês estão aprendendo, ampliar os horizontes de vocês. Cara, é uma coisa que não tiram de vocês nunca. Ó, eu tô agora com 40 anos, meu pai vai fazer 75 agora, domingo. E o meu pai, cara, tá estudando Python. Ele chegou, semanas atrás, ele chegou assim, cara, descobriu uma nova linguagem de programação, matemática, olha que coisa louca. E o cara é engenheiro civil, ainda tá nativa. Então assim, ele descobriu agora uma linguagem de programação matemática que cria os desenhos 3D para ele com pouquíssimas linhas. Depois eu vou até perguntar para ele qual é esse coisa, que aí quem tiver interesse de pesquisar, tiver um tempo livre para poder ver, ele me falou que é uma coisa assim, loucura, é sensacional, tá? Então, meus queridos, é isso. Mexi um pouco com o Unity Blender no ano passado, é bem complexo, mas a comunidade na internet tem muita informação pra galera. Com certeza, com certeza. Fóruns, procurem nos fóruns, tem muita documentação, até porque assim, ó, como eu falei, o Lua, ele é complicado também porque a documentação toda é em inglês, tá? Quem tiver uma base boa de inglês, tiver curiosidade, fora, vai. 85 anos apenas. Com certeza. Clipper, Fortran, tudo mais. Assim, ó, meu pai é engenheiro civil, mas ele sempre gostou de informática. Eu cresci sempre mexendo nessas coisas. Eu sou da época da fita cassete, que a fita cassete você gravava programa na fita cassete. Pô, velho, a gente tá com nuvem. Não precisa nem de um armazenamento físico local. Eu usava uma fita cassete ligada num gravador e ele transmitia as informações parecido com um fax modem que era antigamente. Eram os dados que ele gravava na fita cassete. E assim, eu passava a tarde todinha digitando num computador pessoal que não chegava nem a ser um computador propriamente dito, que era o TK-82. Exatamente, TK-82. Tu tinha? Pá, cara, era muito massa, velho. Eu tinha um TK-82 com gravador. Eu acho que ele ainda deve ter lá pro Fortaleza. Senão, ou então minha mãe jogou fora. Passava a tarde todinha, chegava, comprava umas revistas lá na banca, que aí vinha com programação, às vezes vinha com a fita cassete pra tu não perder tempo. E depois o TK-2000. O TK-2000 era top, que era com um tecladozinho emborrachado. Então era basicamente, tu ligava na tua TV, uma fonte, e passar a tarde todinha perdendo tempo. E era basicamente jogos assim, ó. O monstro apareceu na tua frente. O que é que você faz? Dá um tiro, corre ou dá um grito? Aí tu, dá um tiro. Aí, você acertou o monstro, ganhou tantos pontos. Prossiga. Era basicamente isso. Só que era assim, ó. Na nossa época era a evolução do caramba. Então, na época meu pai viu Fortran, viu COBOL, viu Clipper, viu todas essas linguagens de programação. A minha irmã, que também é engenheira civil, quando ela fez a pós dela, ela viu Fortran, porque tem alguns programas de saneamento básico, essas coisas assim, de hidráulica, que são ainda desenvolvidos em Fortran. Nas antigas, né? Então, meus queridos, eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Desculpa pelaquela segunda-feira, que foi um pouco nebulosa, mas passou, deu tudo certo. Nossas outras aulas foram fantásticas. Vocês são demais. E bom final de semana, quintou. Não façam o que eu não faria, certo? E vamos lá, juízo, segunda-feira estamos aqui, vamos continuar aqui nosso joguinho e vai dar bom, tá, né?
Valeu, galera. Obrigadão. Boa noite para todos. Valeu, Mari. William, obrigado. Luiz Alberto, valeu. Luiz Alberto, valeu. Até segunda, irmão. Pam, pam, pam.